Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Deus é o dono de tudo. Existem alguns textos que aparecem aqui que servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Salmo capítulo 50, versos 10 a 12, que diz assim: Pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, tudo te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Ainda aqui, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu capítulo 2, verso 8. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E primeiras Crônicas, no capítulo 23, versos 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quando olhamos aqui para esses textos, uma das ideias que acabam saltando aos nossos olhos é a ideia de que tudo aquilo que existe no nosso planeta pertence a Deus. E pertence a Deus por duas razões principais. A primeira delas é porque ele é o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mencionam que Deus falou e todas as coisas vieram à existência. Através do poder da sua boca, tudo surgiu. Quando eu olho para um cenário como esse, que eu escolhi para poder gravar essa primeira lição do ano 2023, um cenário tão bonito, onde tantas plantas estão aqui pelos lados, enquanto eu estou falando com vocês, eu tenho a oportunidade de visualizar numa árvore que está aqui bem próximo uma grande quantidade de aves. Estou vendo ali um tucano que está ali numa árvore bem ali atrás. Dá para poder perceber algumas maritacas ali do outro lado. Muitos pássaros, muitos pássaros, o canto dos pássaros aqui é bem intenso. E ao mesmo tempo tantas belezas, tanta coisa bonita que aqui se encontra. Tudo isso pertence ao Senhor. Tudo saiu das suas mãos. Apesar de vivermos num mundo onde existe dor, pecado, sofrimento, onde tanta coisa ruim acontece, o Senhor Deus ainda deixou belezas como essas para que os nossos olhos pudessem se agradar. Simplesmente para que pudéssemos pensar num Deus criador do céu e da terra e um Deus com tanto bom gosto. Tudo pertence a Ele. Essa é a imagem principal que vai ser trazida aqui. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, nós encontramos o registro daquilo que era o grande desejo do coração de Davi. Davi, ele entendia que tudo pertencia a Deus, ele entendia que ele só havia se tornado o rei de Israel por causa da intervenção da parte do Senhor Deus. Ele olhava para as grandes vitórias que ele havia alcançado durante o seu reinado, tantas tinham sido as conquistas que ele tinha feito de inimigos históricos durante séculos do povo de Israel e que agora haviam sido subjugados, vencidos. Ele entendia que tudo isso vinha das mãos do Senhor. O seu coração batia forte diante daquilo que ele percebia ser a sua responsabilidade. Ele entendia que ele precisava agora reconhecer publicamente que tudo vinha de Deus, e ele queria construir um templo para Deus, o Senhor. Quando ele procurou o profeta Natã, lá em 1 Crônicas capítulo 15, verso 2, ele disse: eu gostaria de construir um templo ao Senhor Deus. O profeta Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Entretanto, naquela mesma noite, o Senhor Deus apareceu a Natã, e depois de ter puxado um pouquinho as orelhas do profeta e ter deixado claro: você não me perguntou o que eu pensava a respeito do assunto. Você disse sem me consultar. Então agora você volta ao rei Davi e diga a ele que as mãos dele estão muito cheias de sangue, porque ele foi um homem de guerras. Ele não construirá para mim um templo, mas o filho dele, que terá paz, nos dias de paz, ele construirá esse templo para ser minha morada. Entretanto, Davi ouviu isso tudo e disse: o Senhor tem razão. Mas, por favor, profeta, peça a Deus para que ele pelo menos permita que eu reúna os materiais necessários para a construção do templo. Para que eu trabalhe em cima de uma planta para que esse templo, dos projetos,
para que esse templo seja construído. O profeta dessa vez consultou a Deus o Senhor e Deus disse: em relação a isso eu estou de acordo. Diga ao rei que ele pode sim preparar tanto a planta, o projeto, como também reunir os materiais. A partir daquele momento, a vida de Davi foi norteada por esse propósito, por esse objetivo. Ele passou toda a vida reunindo materiais, tanto materiais, metais preciosos como ouro, prata, bronze, como também pedras preciosas, como tecidos caros, finos, os melhores artesãos fazendo ali projetos, planos, toda a planta do templo com metragem, tudo estava pronto. Quando ele foi sentindo que a sua vida estava chegando ao fim e que os materiais para a construção do templo já haviam sido acumulados, e é interessante que ele havia já acumulado naquela época pedra lavrada, cedro, ferro, ouro, prata, bronze e tudo em abundância. É isso que vai dizer o capítulo 17 de Primeira Crônicas. Tudo era em tamanho grandioso. Aí então vem o texto que nós lemos hoje, um dos textos de 1 Crônicas 29, versos 13 e 14, onde o rei, numa oração pública, ele faz um culto e ação de graças a Deus. Ele reúne todas as pessoas. E quando essas pessoas agora, o reino está diante dele, ele começa a falar daquilo que vai no seu coração. Ele vai louvar a Deus por tudo aquilo que ele fez. E parafraseando as palavras dos versículos 13 e 14, ele diz algo mais ou menos assim: na verdade, não podemos levar crédito algum por todos esses materiais especiais, porque estamos apenas devolvendo a ti as tuas próprias coisas, porque tudo provém de ti. É fantástica essa visão de Davi. Davi compreendia que nada daquilo era dele. Ele havia alcançado aquilo através das suas conquistas, ele tinha conseguido elaborar planos, projetos, mas mesmo os planos e projetos, toda a inteligência provinha também do Senhor. Mesmo os melhores artífices, os melhores arquitetos, tinham a sua inteligência provinda da fonte de todo o conhecimento, que é o próprio Deus. Então ele agora vai louvar o nome de Deus por tudo aquilo que ele havia recebido. Quando pensamos a respeito disso, nós entendemos exatamente quem nós somos. Quem somos nós diante de tudo isso? Você pode até ter uma grande propriedade ou grandes propriedades espalhadas pelo mundo, você pode ter muitos recursos, ouro, prata, dinheiro, enfim, tudo aquilo que as pessoas desse planeta valorizam, mas de verdade, de quem é tudo isso? Quem foi que criou tudo isso? Quem foi que fez com que tudo isso fosse colocado dentro do nosso planeta? A resposta para isso é uma resposta muito simples. Deus, o Senhor, é o responsável por tudo isso. E Ele, em seu amor generoso, apesar de ter criado tudo isso, Ele não fez com que nós tivéssemos que simplesmente observar enquanto Ele usufruía de tudo isso. Mas Ele criou isso tudo, colocou à nossa disposição no planeta e disse: cuida disso. Enquanto você cuida, você pode usar essas coisas. Eu deixo que você use, eu deixo que você usufrua, porque afinal de contas, nós somos uma família. E família é assim. Eu tenho 2 filhos, a Carolina, de 18 anos, e o Emanuel, de 12 anos. Minha filha terminou o ensino médio nesse ano aqui, no Rio Grande do Sul, no IACS. Tivemos a oportunidade, há alguns dias atrás, de participarmos do culto de ação de graças pela formatura dela e, ao mesmo tempo, de celebrarmos a formatura. Ela me abraçou no final da cerimônia e disse: pai, muito obrigado por ter investido em mim e ainda está disposto a investir durante a faculdade. Eu olhei para ela e disse: filha, você me agradecer por isso, é claro que toca o meu coração, mas eu faço isso por uma razão simples. Meu amor por você jamais vai acabar. Mesmo que todas as pessoas do planeta desistissem de você, eu não desistiria. Porque você é parte de mim, nós somos família. Esse é o sentimento que Deus tem em relação a nós. Tudo que Ele faz por nós, não faz por obrigação, mas Ele faz porque nos ama. Eu gostaria de orar e agradecer a esse Pai maravilhoso por tudo aquilo que Ele nos oferece. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que não apenas somos filhos de Deus, mas que tudo aquilo que existe no nosso planeta é propriedade Tua.
Mas ainda assim, o Senhor não apenas nos pede para cuidarmos do que é teu, mas nos permite usufruir também daquilo que lhe pertence. Muito obrigado pelo privilégio de ser da tua família. Pois em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu estudo a lição. E você?